Ok, então já estou tranquilo. Houve uma vez que esqueci de pôr a gravação. Não foi agora, foi já há um tempinho. E então, pois é, pior. Muito bem, vamos preparando-nos para esta sessão de hoje. Aí temos a Gracinda também. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Vemos só do nariz para cima. Não vê a imagem, a vossa imagem na Sim, sim, sim. projetada. Então, quando vê a imagem, vê aí que estão assim um pouco para baixo. Muito bem. Então, vamos esperar só um bocadinho e vamos começar. Há muito material para ver. Aqui o difícil é sintetizar, porque há tanta coisa. Mas enfim, dá por ser holismo, tem essas coisas. Ora bem, vamos ver este aqui embaixo em cima. Só para indicar que estamos a ver a conexão entre então esses princípios do holismo que já trabalhamos e ver ao mesmo tempo questões da relação com as ciências. Vimos um bocadinho mais as ciências da natureza, alguns elementos. Agora vamos ver um bocadinho mais hoje nas ciências humanas, que têm também coisas a proporcionar nesse aspecto, não é? Vamos ver também algumas descrições, desde a psicologia das experiências CUME, como se chamam Maslow, mas já diremos isso um bocadinho mais, alguma descrição e pronto, e vamos avançar. Hum, então, neste sentido, o que podemos é fazer os nossos 10 minutinhos habituais de meditação, enquanto entra o resto do pessoal, e, e então depois continuaremos com as novas iniciativas para hoje. Então preparemos-nos um bocadinho para um bocadinho, bastante, no melhor possível, para esta questão da meditação e, como sempre indicamos, a postura corporal é uma postura, digamos, mais conhecida por alguns, não é? Alguns e algumas, mas recordar a importância de ter o corpo bem direito, as costas bem direitas, para que circule a energia por toda a nossa coluna vertebral e para também ter as costas, digamos, bem direitas, é importante um pouco retrair o queixo ligeiramente, não é? Porque isso permite abrir atrás também e não ter a tentação de estar com as costas curvadas, não é? Também é bom estar um pouco afastada da cadeira que estejamos a utilizar para poder realmente ter as costas bem direitas e bem funcionais para a meditação. Há também a sugestão de utilizarmos um mudra. Um mudra é uma posição das mãos, não é? No Zen utiliza-se a mão direita em baixo, esquerda em cima, unido pelos polegares, à altura do nosso, digamos, umbigo, três dedos abaixo do umbigo, ligeiramente apoiados nas ilhargas, mas não é exatamente para estar para a frente nesse sentido, não é? Bem direitos, bem retos e, sobretudo, concentrados na nossa respiração, no ir e vir, no ir e entrar da respiração, inalar, exalar ou inspirar, expirar. Velha técnica usada em muitas tradições de meditação, que permite realmente, é um elemento que temos sempre connosco, não é a respiração, só que normalmente não trabalhamos a respiração consciente. Respiramos, mas não somos conscientes que estamos a respirar.
Isto é como aquela história do peixe que perguntava o peixe pequeno, perguntava ao peixe grande, queria ir ao oceano. E o peixe grande, já estamos no oceano. Como estava na água. Portanto, é um pouco isso. Respiramos, mas não somos conscientes da respiração. E agora fazemos um pouco mais de respiração consciente. Vamos então, nesse sentido, estes minutinhos de meditação, que têm um sentido também até metodológico nisto que estamos a trabalhar. Metodológico porquê? Porque se trata de, digamos, preparar a nossa mente para a maior receptividade e, portanto, é também um instrumento holístico, entre aspas. É mais do que isso, evidentemente, mas agora considerado neste sentido, podemos também ter em conta e praticar, não é? A meditação é sempre, não é a resolução de todos os problemas, mas é uma base para poder trabalhar, neste caso, o que seria maior experiência holística, não é? Deixar a nossa mente em silêncio, a nossa mente receptiva, não é a altura de dar voltas para muitas ideias, não é o momento, isso depois, mas é a altura de um pouco de despoletar e poder trabalhar a nossa intuição, não é? O nosso deixar o inconsciente que ele trabalhe também, sempre trabalha, não é? Mas agora de uma maneira mais clara. Vamos então em frente. Vou dar aqui uns 3 toques que se utilizam também no Zen, por utilizar como um modelo de meditação, ainda que podem utilizar também outros modelos, sem dúvida. Sempre saudamos ao princípio, para também outros participantes e outras participantes e também para o resto dos habitantes do nosso planeta.
Costumamos saudar ao final da meditação, ao princípio e ao final. eh, então, esta pequena prática que nos deixe um pouco mais tranquilos e mais preparados para a nossa comunicação agora. Vamos lá então. Eh, hum, então, tivemos a falar sobre essas 10 teses fundamentais digamos, do holismo, essas 10 teses básicas que eu assim humoristicamente chamo de decálogo do holismo, mas que possivelmente tem mais elementos, mas esses me pareciam fundamentais e que têm nessas páginas que salientamos da minha tese e do livro. E agora hoje queria trabalhar, começámos a trabalhar também sempre, aliás, essas teses em relação com a das ciências da natureza. Hoje queria mais referir às ciências humanas e sociais e a partir delas ver também conexões interessantes com outras, não exatamente o que se chamem holísticas, mas que têm esse princípio holístico também incorporado. Pronto, não sou especialista de algumas delas, mas pelo menos vamos dizer algumas coisas que nos podem servir e que nos podem servir também como pesquisa, como investigação, não é? O interessante deste trabalho é também se chama aprofundar o holismo, é também para que continuemos a trabalhar sobre elas. Eu próprio também quero continuar a aprofundar nestas outras teorias próximas também do holismo, ou podíamos dizer também que formam parte da família holística, não é? Umas são mais primas irmãs, outras são mais primas, mas enfim, também são interessantes para ter em conta. Algumas questões são assim um bocadinho mais complexas e um pouco mais a terminologia mais difícil, mas enfim, é preciso um bocadinho citar para que possamos saber. A primeira queria trabalhar hoje, então mais ou menos o meu esquema seria o seguinte: vou primeiro ver nas ciências sociais, a chamada teoria dos sistemas, que tem muitos elementos em conexão com o holismo, não é? E também partilham aquela ideia de que a soma, digamos, o todo é mais do que a soma das partes. Vamos ver um bocadinho isso desenvolvido, acho que é interessante. Pelo menos umas indicações sobre isso. E depois trabalhar mais na psicologia. O lógico seria primeiro ver na psicologia e depois mais na sociologia, mas pronto, como depois vamos ver também algumas experiências holísticas e algumas caracterizações, preferia então começar por uma questão de método com, digamos, a sociologia. Depois vamos ver basicamente também uma teoria da psicologia que trabalha com linha holística, que é a Gestalt, ou a psicologia da forma. Depois queria que trabalhássemos também o nosso amigo Ruben Feldman Gonzalez, com a sua percepção unitária, que tem muito também desses aspectos, ou de vários aspectos aqui que trabalhamos. E depois também vamos lá ver se temos tempo para desenvolver a teoria do Gringberg Silberbaum, que tem uma teoria muito interessante sobre a lattice, e pronto, e também em todo o caso ver 25, acho que são 25 aspectos que o Maslow, digamos, conseguiu pesquisar. O Maslow e a chamada psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, sim, é muitíssimo próxima do holismo, e ver como ele caracterizou nessas experiências que eu chamo de experiências CUME, eh, digamos, o que poderíamos entender nós por experiências holísticas também, e como as caracterizou para poder entender. Todas as formas do nosso trabalho aqui do seminário, veremos também algumas descrições, já vimos alguma, mas algumas descrições mais dessas experiências holísticas, mais integrais, né?
se bem que podem haver diversos níveis, não é? Umas mais contundentes, por assim dizer, outras mais simples, outras mais trazer por casa, por dizer assim, mas que estão também presentes na vida. Comecemos então com a teoria dos sistemas. Vou ver um pouco em relação com a sociologia, se bem que a teoria de sistemas não é só da sociologia. Como paradigma pode-se utilizar em vários âmbitos, mas pronto, pelo menos em relação com as ciências humanas aqui vamos ver alguns elementos. Pronto, então não trabalhei diretamente alguns autores como Niklas Luhmann, mas pronto, tenho aqui um bom resumo neste livro, se depois querem posso indicar ou noutro momento, deste livro que é uma espécie de sociologia, uma espécie de descrição das principais escolas de sociologia moderna, que é de George Ritzer, e que está publicado na Macro Hill. Normalmente os livros da Macro Hill recomendo, não é que sejam assim holísticos, mas são realmente livros bem trabalhados, fazem síntese interessantes e com uma boa orientação também. Então o George... Para Rui, desculpa, como é que se escreve esse nome do autor? Ok, vamos lá ver aqui no chat. George Ritzer, ele é estadunidense, e eu tenho a versão espanhola, que este se chama Teoria Sociológica Moderna, mas certamente deve haver alguma versão em português, mas se não há, pelo menos, ou podem ler em inglesa também, claro. Teoria Sociológica Moderna, e está publicada na Macro Hill. Macro Hill. Este já, bom, eu utilizei a quinta edição, já vai na quinta edição, mas já deve ter algumas mais. Pronto, este utilizei a do. Está publicado em vários países. Quando publicam estes livros da Macro Hill, publicam em vários países. Este é do México e é concretamente de. Vamos lá ver aqui. Acho que é 2006, uma coisa assim. Mas pronto, posso procurar depois mais devagarinho. E é sobretudo essa quinta edição. Deixa-me ver cá. A referência foi publicada. Bom, não está aqui muito visível, tenho que ver mais devagarinho, mas sim, normalmente tem uma data. Ele é professor na Universidade de Maryland. A edição em inglês é 2002, mas eu acho que a espanhola é 2006, porque é algo que aparece aqui. Ok, pronto. Então, ele tem uma parte dedicada aqui dedica várias páginas do capítulo 5, da 221 até a 245, sobre a teoria dos sistemas. Vamos ver alguns elementos que ele diz aqui. Por exemplo, diz que o Ritzer faz a síntese, diz que o argumento central da teoria dos sistemas é que a intrincada relação entre as partes não pode analisar-se fora do contexto do todo. Ou seja, não podemos realmente entender as partes sem ter em conta o todo, que este é um dos princípios fundamentais também do holismo, não é? Como partilha com ele esta concepção, não é? Há alguns autores, também acho que não é agora muito interessante, também não são muito também renomeados, mas o Richard Ball diz que no fundo trata-se de uma teoria geral de sistemas e tem a ver com questões também da cibernética. O Richard Ball, ele fala que esta teoria geral dos sistemas parte de uma concepção processual da realidade.
Já vimos um bocadinho esse aspecto, não é? Na nossa primeira tese. Claro que dominávamos de outra maneira, não é? Tudo é impermanente, está em processo, não é? Uma concepção dinâmica, não é? Podemos chamar assim uma concepção processual, e que fundamentalmente é de relações, ou relações entre relações. Uma vez mais, esta noção de relação como elemento até mais importante do que de que elemento como tal, não é? E digamos, essa interconexão das relações com as relações é o que nos permite entender, já falávamos disso, de que o todo é mais do que a soma das partes, não é? Este autor, o Boll, e relacionando com questões digamos, das ciências da natureza, fala que esta teoria geral dos sistemas é como funciona como o tema da gravidade na física atual, não é? Gravidade não é uma coisa, não é? Gravidade não é uma coisa, não é uma entidade, se bem que às vezes dá a impressão que funciona assim, mas não é tanto uma entidade, mas mais uma relação, um conjunto de relações. Então, portanto, é tentar superar o que se chama algo que temos assim muito habitual em nós, que é a reificação. É tudo uma terminologia que convém um bocadinho ir aprendendo. Reificação, o que é que significa? Vem do latim res, rei, que significa coisa. A ideia, podíamos traduzir assim por coisificação, não é? Esta tendência que está muito presente em nós, do substantivo mais do que dos verbos, não é? E até os próprios linguistas dão mais importância, ou pelo menos tendem a ver que o verbo como primeira ação, da qual depois vem a parte mais substancial, substantiva dos próprios substantivos. Então a ideia que é um processo de relações, e falamos no outro dia na ideia de campo, não é? Um campo que está muito presente tanto até nas matemáticas, mas também na física, mas também claramente aqui na sociologia. Então a ideia de conjunto de relações. Quando se fala de conjunto de relações, temos de ter em conta precisamente isso, que não é só uma relação, são múltiplas relações, não é? E falávamos no outro dia também um conjunto pequeno de 3 elementos, um conjunto A que conste de 3 elementos, A pequeno, B pequeno e C pequeno, não é só somar todos estes elementos entre si, mas as relações que se estabelece entre eles, não é? Portanto, paradoxalmente, mas o todo é mais do que a soma das partes. Bom, então, de alguma maneira, vamos ver também aqui na teoria dos sistemas aplicados à sociologia, que um autor como Buckley, vou pôr aqui escrever Buckley, espero que se pronuncie assim, mas como sabem os nomes em inglês, nem mesmo eles às vezes sabem, têm que perguntar. Eu acho que seria Buckley. Analisou a relação entre o que ele vai chamar 3 sistemas, não é? Ou que talvez nós podemos chamar, utilizando também a teoria geral de sistemas, subsistemas, que são os sistemas socioculturais, os sistemas mecânicos e os sistemas orgânicos, não é? Talvez se entenda melhor isto vendo o que são sistemas mecânicos, talvez no sentido físico da palavra, mas também podemos entender, digamos, não organismo, não seres vivos, os sistemas orgânicos, que são de seres vivos, e os sistemas socioculturais, que são próprios também dos sistemas vivos, mas mais especialmente dos seres humanos. Digamos aqui, ainda que eles não falam disso, que também entre animais podemos encontrar alguns destes aspectos socioculturais, mas enfim. Então, o interessante para este autor é que forma um contínuo. Há um contínuo desde o sistema mecânico para o sistema biológico e para o sistema sociocultural.
não são tão diferentes, são diferentes, digamos assim, a níveis, né? A noção de nível, e cada vez mais complexo, mais complexo. Podemos dizer, também seguindo aqui a um autor que recomendo, que é mais também no âmbito da psicologia transpessoal, que é o Ken Wilber. Cada um, cada um destes sistemas vai integrar o seguinte, mas há mais do seguinte, há um plus do sistema seguinte que integra o anterior, mas o leva mais além, não é? Por exemplo, os sistemas orgânicos partem dos sistemas, digamos, da natureza morta, por assim dizer, se bem que nada está morto, mas vão mais além, não é? Por exemplo, podemos pensar que a biologia integra elementos da física, mas vai mais além, não é? Como integra a química, mas a biologia vai mais além. A psicologia integra elementos da física, da biologia, da psicologia, etc., não é? Portanto, há como diferentes níveis, mas cada um é subsumido, integrado num nível superior e é complexificado, que é também um dos aspectos importantes aqui na teoria dos sistemas, não é? Que é a complexidade e que também no holismo também a reconhecemos, não é? Então, como esses diferentes níveis. Houve um autor, assim, só de passagem digo, na história da filosofia e também da sociologia, que é o Comte, Augusto Comte, aqui está com minúscula, e ele também tinha já no século XIX uma concepção desse estilo, se bem que não era totalmente holística, mas queria dizer que as ciências vão complexificando-se cada vez mais e a anterior integra, digamos, a posterior integra a anterior, mas vai mais longe. Para ele, ao fim e ao cabo, e que era um positivista, não era exatamente um holista, mas tentava um pouco conectar estes elementos, vai dizer ao final que, portanto, para ele a sociologia seria a ciência que integraria todas as anteriores, não é? Desde matemática, física, biologia, psicologia, sociologia, ao final. Bom, voltando então um bocadinho a estes aspectos, ele diz, o Buckley, diz que o que é interessante nestes sistemas é observar que nos sistemas mecânicos as inter-relações entre as partes fazem-se em transferências de energia. Ok. Energia, portanto, está na base dessas transferências digamos, em aspectos mais mecânicos, não exatamente biológicos. Mas diz que nos sistemas orgânicos, vamos entender assim, biológicos, estas inter-relações fundamentam mais no intercâmbio de informação. Informação também é um conceito básico hoje em toda a ciência, também nas ciências da natureza, mas também máximo também aqui, com maior razão, a fortiori, como se diz assim mais tecnicamente, nas ciências, vamos chamar assim, mais sociais e humanas. E aqui, no caso, biológica, não é? Biológica para transitar para o sociológico. E a transição para o sociológico seria nestas terceiras, que são nos sistemas socioculturais, as inter-relações baseiam também num intercâmbio de informação, mas aqui muito mais sofisticado, não é? Parece que não há tanta diferença, então, entre o nível segundo e o terceiro, é mais só de complexidade, não é? Complexidade. Portanto, energia e informação são aspectos que são importantes para ter em conta os sistemas e como eles se interrelacionam. Bom, há aqui também outros aspectos também, eu não me quero estender muito sobre essa questão, mas de assinalar que há dois princípios muito importantes nos sistemas, que é o princípio de entropia e o princípio de negentropia. O princípio de entropia significa que, já vem também da física, com um sistema fechado, o que vai gerar é realmente a tendência para a degradação da energia, não é? De alguma maneira,
democratizar-se por baixo, no sentido em que já não há tanto movimento e todas são iguais, mas também não há incremento, não é? É o tema da degradação de um sistema, mas que é um sistema fechado, né, basicamente. Pelo contrário, a negentropia, como a palavra diz, é a negação da entropia, é a complexificação cada vez mais de um determinado sistema, em que então não se destrói, digamos, essa energia, mas se complexifica muito mais, tornando-se, por exemplo, a informação, não é? Informação. Ou, por exemplo, os aspectos biológicos. É um caso concreto em que é uma estruturação e, portanto, não a desestruturação entrópica, não é? Importante a negentropia, precisamente pensar que não há somente elementos que se degradam da energia, mas também que se complexificam e vão dando lugar realmente a uma estruturação maior. Qualquer conceito de estruturação biológica supõe uma organização. A vida, em certo sentido, é tudo a negação da entropia, ainda que se bem depois também se degrade, mas há uma retroalimentação que é outro ponto aqui importante a ter em conta na teoria dos sistemas, a retroalimentação. Toda esta terminologia acho que é importante para que tem a ver também com o holismo, não é? Retroalimentação. Isto tem muito a ver, não sei muito sobre alguns aspectos da cibernética, mas esse aspecto da retroalimentação parece chave, não é? O sistema retroalimenta-se e isto vai ser importante para outro conceito dado por outros autores, que é a chamada, na teoria dos sistemas, e não só, a autopoética. Ai, escrevi mal, desculpem. Autopoética. Poiesis, em grego, é criação, não é? Poesia vem daí também, criação. E autocriação, quer dizer que os sistemas se autorregeneram. Podemos dizer que o grande princípio da vida é isso, é a autopoiesis, é a capacidade de autogenerar-se, de autorreproduzir-se, não é? De não simplesmente degradar-se e acabar, mas de continuar nesse processo de autorreprodução, não é? Bom, então a retroalimentação constitui um aspecto essencial do enfoque cibernético que adoptam os teóricos de sistemas para o estudo do sistema social, não é? É ver como é que um sistema social se pode retroalimentar, não é? Se pode realmente cada vez ter mais possibilidade de gerar. Lembremos já que um velho conhecido nosso, e ainda mais longe no tempo, que é o Teilhard de Chardin, de alguma maneira tinha um pouco alguns conceitos destes também desenvolvidos. O conceito de evolução não era próprio dele, evidentemente, quem tinha desenvolvido mais isto era o Darwin, mas o Teilhard de Chardin, que faz aí uma síntese entre elementos mais um pouco no âmbito da biologia, mas também da teologia, então falava desse processo da evolução, não é? Uma evolução constante. Mas também, para ele, era teleológica, não é? Coisa que aqui não acontece. Bom, muitas vezes há encontros, mas também há diferenças. Teleológico. Já vou explicar o que é que este palavrão quer dizer, que não é teológico. Tenho em conta isso. Ok? Portanto, isto teleológico quer dizer é a conjunção de telos, em grego, significa finalidade, e, portanto, seria melhor dizer um finalismo, não é? Para o Teilhard de Chardin vai acabar, digamos, no ponto ômega, não é? Um pouco essa evolução, é uma evolução com sentido. Nestes cibernéticos, e depois especialmente no que veremos do Luhmann,
não é assim. É uma evolução, mas que evolução que utiliza a prova e o erro, e, portanto, a evolução não tem sentido, simplesmente funciona de alguma maneira. Se bem que ambos vão defender a complexidade, não é? Complexidade maior das formas. Pronto, há aqui coisas que vou saltar por cima e não quero aqui estender muito, mas vamos ver aqui um bocadinho o que outro autor muito importante na teoria do sistema, que é o Niklas Luhmann. Com dois N's. Niklas. Bom, está aqui Niklas, eu acho que deve ser Nicolas, mas tudo bem. Mas aqui aparece várias vezes, se calhar é mesmo. Uh, mesmo assim, Niklas. Pronto, este é um dos principais teóricos da teoria dos sistemas e vejamos assim alguns elementos uh, que ele fala, não é? Vou tentar aqui tomar algum aspecto. Evidentemente, para ele fala de um sistema e do entorno, conceitos que são relativos e um implica o outro. Sistema e entorno. Bom, entorno não é de entornar, é uma expressão espanhola, é o contexto mais amplo, não é? Então, o sistema, de alguma maneira, ele diz, isto é importante, é que pretende reduzir a complexidade, uh, ainda que seja também uma complexidade de uma maneira mais simples, não é? Pretende, não é tão complexa o entorno que está à volta, por assim dizer, o envolvente do sistema, mas o sistema pretende um pouco funcionar com uma série de elementos mais controláveis, não é? O sistema pode ser muita coisa, pode ser o sistema económico, pode ser o sistema político, pode ser o sistema de mercado, pode ser o sistema da bolsa de valores, etc. Ele dá aí vários exemplos, mas que agora não vou tanto destacar, porque senão eu tornaria bastante mais amplo. Daniel, sim, diz, há uma pergunta? Sim, não, era só para se nos podia colocar aqui o nome daquele autor que faz o contraponto com o telhado de Chardin, que estava a dizer que faz o contraponto. Sim, é este, o Niklas Luhmann, de alguma É maneira. este? Bom, Ah, ele não ok. pretende fazer um contraponto ao telhado de Chardin. Pelo menos há um contraponto num elemento, não é? Que é o elemento do finalismo. Em geral, digamos, o pessoal mais da área das ciências puras e duras não gosta muito do conceito de um sentido do universo. Se bem que também há físicos que podem especular um bocadinho com isso, não é? Mas a ideia é mais de uma, seguindo um pouco na linha também do Darwin, não é? Da prova e do erro, não é? Não é que o Darwin tenha falado especialmente só sobre isso, mas a prova e do erro, não é? Os organismos, os sistemas, vão se multiplicando e vão permanecendo no tempo, não porque tenham uma finalidade como tal, obter uma finalidade, mas sim uma finalidade talvez próxima, não é? É da manutenção. Não é? Na manutenção. Mas não fala de um sentido do universo ou um sentido, digamos, da história, etc. Esses princípios são muito polémicos na ciência e certamente nas ciências mais de estilo positivista, ou que têm mais influência positivista. Não a ciência como tal, porque a ciência também pode se tornar holística, mas aqueles que têm mais uma visão positivista da ciência, então não estão muito interessados em falar dessas coisas como finalidade, não é? Pronto, certamente uma finalidade no sentido muito estrito, não é? Que para a manutenção do organismo precisa, mas não no sentido de toda a história com uma finalidade nesse aspecto. Bom,
Tem aqui o aspecto da autorreferencialidade e tal, vamos passar um bocadinho assim mais por cima. Fala da contingência, um elemento também importante. Estamos a falar agora do Luhmann da contingência, não é? É a possibilidade de que haja uma alternativa nas respostas, não é? A resposta pode ser, tem que ser contingente, senão seria uma resposta necessária, não é? Tem contingente, pode ter uma opção ou ter outra, e portanto há aí uma seleção que se faz em função de vários elementos, não é? Vários elementos ter em conta. E chega a falar também da dupla contingência, que tem a ver muito com a teoria da informação, quer dizer, entre o receptor e o emissor. Então, uma contingência é o que o emissor pode transmitir e receptor o que é que o receptor vai interpretar, não é? Isto é interessante porque normalmente somos um pouco lineares nisto e pensamos, bom, transmitimos uma mensagem e ela chega, chega ao receptor. Não, eles consideram também há ruído, mas também isto talvez não tenham desenvolvido tanto, pelo menos não encontrei aqui, mas uma epistemologia, uma teoria do conhecimento hoje dos nossos dias destacaria que é o elemento crítico, quer dizer que temos todos uma série de pré-compreensões, uma série de pré-conceitos, não com o sentido agora moral, mas de conceitos prévios, e que realmente qualquer informação nova é integrada no sistema de referência que já temos, não é? Isto que vão falar alguns e que talvez até às vezes pode ser problemática, que é isso de reduzir o novo ao velho. Então aí nesse processo pode ser que não entendamos realmente bem o que se quer comunicar, não é? Porque os nossos conceitos do passado não integram totalmente o novo. Então pode ser um problema aí grave. Isso é interessante para ver também como é o holismo. Bom, fala da diferenciação e depois tem aqui vários níveis, diferenciação de segmentação, de estratificação, centro-periferia, os códigos. Eu não vou entrar agora nestes aspectos, é só para que vejam um pouco como na teoria dos sistemas, pelo menos trabalham alguns elementos, digamos, do que chamaríamos o holismo e que seria interessante também para um desenvolvimento do holismo este debate realmente entre a teoria dos sistemas e o holismo como tal. Podemos continuar? Podemos continuar? Vamos ver agora mais alguns elementos na psicologia, talvez aqui estejamos um bocadinho mais conscientes. E queria falar um bocadinho aqui, também não sou especialista, mas na chamada psicologia da Gestalt. Gestalt, uma palavra alemã, que quer dizer forma. Forma no sentido de estrutura. E eu emprego aqui um conceito que não vi aqui nestes apontamentos, mas é a ideia de padrões, né? Ou padrão. Padrão. Isto é interessante porque a psicologia Gestalt pretende ser também uma teoria da percepção humana. Não é só uma teoria sobre a psicologia humana, mas sobre a percepção humana. E então vai destacar estes aspectos de que o ser humano não vai na sua percepção parte por parte, mas vai mais realmente ao todo, não é? Não é que ela vai juntando as partezinhas e tal para chegar ao final ao todo. Não, não. A primeira percepção é mais do todo do que realmente sobre as partes. Depois pode decompor, mas é realmente essa. Então, isto acho que se pode entender bem no conceito que, aliás, é muito moderno, hoje muito utilizado e muito também nas ciências, que é o conceito de padrão, não é? Procurar padrões. O que é que são padrões? Padrões são repetições, são regularidades, não é? São esquemas, não é? Tem uma forma, daí também aqui na teologia da Gestalt uma forma.
até se podem matematizar, talvez, e se consegue fazer isso é o que querem também os cientistas da natureza, especialmente da física, não é? Encontrar, descobrir primeiro padrões e depois matematizá-los. O que é que significa descobrir padrões? Então, repetições, não é? Muito simples, por exemplo, todos os anos nós temos classificado isso por 365 dias, não é? Mas há uma repetição, digamos, as estações voltam, etc. Nunca são exatamente as mesmas, têm diferenças cada ano, etc. E cada vez mais, por causa do tempo em que estamos. Mas há uns padrões que podemos observar. Em realidade, nós também procuramos esses padrões, não é? Consciente ou inconscientemente, não é? Se não encontrássemos padrões, se tudo fosse caótico, não teríamos maneira de fazer absolutamente nada, nem sequer de falar. Precisamente o padrão são esses elementos repetitivos, mas que se dão num processo também onde há um certo caos. O certo caos, o que é que significa aqui? Diferenciação, evolução, mudança, não é? É preciso ter em conta ambos os elementos, que acho que também falámos um bocadinho no outro dia e nas teses, não é? Uh, o que é que são padrões? São unidades, não é? Mas que também é preciso integrar a diferença. Se não integramos a diferença, seria um todo abstrato, vazio e estéril, não é? O que é interessante é essas unidades se dão sempre num processo dinâmico, já falámos disso, salientamos mais, e no qual podemos encontrar umas regularidades. Bom, já falámos isso também no outro dia, na natureza, não é? O caso de a famosa lei do Newton, não é? Da gravidade, não é? Gravidade ou, digamos, interação entre dois corpos seria produto das suas massas respectivas, inversamente proporcionais ao quadrado da sua distância, multiplicado por uma constante. Então, realmente o que é isso? É encontrar em todos os processos de gravitação ou de queda dos corpos, etc., encontrar regularidades. E se temos também uma lei que podemos formular, é muito melhor, porque de alguma maneira aí fica quantificável, que é o que pretendem muitas vezes na ciência da natureza, não é? Bom, então voltando ao Gestalt, tende a destacar esses elementos como no processo de conhecimento não é tanto. Há outras interpretações, claro, do processo de percepção, digamos, do ver, de utilizar os nossos sentidos, por assim dizer. Então há, digamos, não há tanto aqui o de ir parte por parte, não é? Mas realmente entender como o todo, não é? Como a referência fundamental, muitas vezes inconsciente. Eles dão aí depois vários, vários exemplos, não é? Então, de alguma maneira, eles são antagonistas do que seria aquele empirismo inglês, o empirismo britânico, não é? Constituído pelo atomismo, não é? Que já falámos também no outro dia, ir a elementos constitutivos, neste caso o átomo, não é? O último átomo constitutivo, e já sabemos que não é átomo, quer dizer indivisível, que já não é assim. E o chamado sensacionalismo. Sensacionalismo não no sentido de que isto é sensacional, mas no sentido de sensação, não é? Basear-se em sensações. E também o associacionismo, que era tido por o elemento que vai conjugando estes elementos básicos atómicos que são as nossas observações e vão formando o que são pensamentos e ideias. Esta ideia, esta metodologia, digamos, do empirismo é negada pela Gestalt, porque pensa que isso não é real, não é? O real é que é, digamos, o processo de conhecimento por formas, não é? Claro que isto é um bocadinho complicado, mas pronto, pelo menos eu vou dizendo aqui alguns elementos aqui das leis, 7 elementos básicos também da Gestalt, por exemplo. A Gestalt foi bastante aplicada, não é? E continua a ser aplicada, por exemplo, até em design e arquitetura. Mas enfim,
pelo menos é uma interpretação, não é? Uma interpretação. Então, por exemplo, distingo o princípio da segregação, não é? Desigualdade de estímulo, gera hierarquias, importância e ordem de leitura. Eu, agora, um bocadinho antes disto, eu tenho a impressão que isto até na própria linguística ou na própria idiomática era importante, não é? Porque normalmente ensinávamos antes a língua, não é? Vamos decompor as letras, depois as sílabas, etc., até formar a palavra e depois a frase, etc. Acho que a tendência hoje é mais a contrária. E não sei se há por aí algum linguista, e especialmente que é a contrária, a partir de frases, e a partir de frases então tentar entender-os e entender as partes dentro da frase como um todo, não é? Talvez pudesse ser, pode ser que não seja um mau exemplo para entender o que nós estamos aqui a trabalhar. Bom, outros princípios são também da semelhança, não é? Elementos da mesma cor e forma tendem a ser agrupados e constituir unidades. Isto fazemos um pouco espontaneamente, não é? Seria mais essa questão. Estímulos mais próximos e semelhantes possuem a tendência a serem agrupados ou mais agrupados. O da unidade, não é? O da proximidade, não é? Por exemplo, proximidade, elementos próximos tendem a ser agrupados visualmente, unidade de dentro do todo. A pregnância, o que chamam a pregnância, a lei básica da percepção da Gestalt, tem por aí mais à frente a definição. A simplicidade, tendência à harmonia e ao equilíbrio visual. Digamos assim, há uma certa tendência a modelizar a realidade. Já vou dizer também o que é que se entende um bocadinho por isso. E o fechamento, formas interrompidas, há um preenchimento visual de lacunas. Estes dois elementos são interessantes, não é? E há várias experiências psicológicas nesse sentido. Por exemplo, nós não vemos, quando dizemos isto é uma casa, mas em realidade nós não vemos a casa, nós vemos só um fragmento da casa, não é? E é a nossa mente que preenche o resto. E quando não há, digamos, uma explicação para todos os elementos, construímos esse todo, não é? Construímos esse todo. Uh, o ser humano, podemos dizer assim, é um ser de relato, não é? E, portanto, com o relato damos sentido às coisas que o integram. Bom, este é um exemplo clássico, é aquele que estamos à noite, estamos na cama, não é? Começamos a ouvir uns ruídos um pouco estranhos na casa e tal, e então temos que ter um relato que nos dê sentido a isso. O que é que isso acontece? Podemos pensar, bom, um ladrão que entrou, mas também podemos pensar, sim, eu lembro que o vizinho disse que esta noite ia trabalhar, então são os ruídos próprios que ele está a fazer no quarto ao lado, etc. Mas precisamos de um relato, quer dizer, algo que integre todos estes elementos e que dê um sentido a cada um dos elementos. Não é ir só com os elementos em si como tal, não é? Pronto, então, de alguma maneira, a modelização que dizíamos, não é? Quer dizer, em realidade, nós temos modelos das coisas, não é? Temos modelos das coisas. E a própria ciência também, como um pouco que eu entendo da física, também é isso, é encontrar modelos, não é a realidade como tal. São modelos que descrevem a realidade. E aí encontrei uma referência curiosa num escrito do Jorge Luís Borges, que é um grande escritor e com uma grande cultura e tal, que era mais ou menos uma história assim, do seguinte, que mandam fazer um mapa a um geógrafo, um mapa do país, mas tem que ser muito, muito aprimorado e com muito pormenor, etc. Tem que ser realmente um mapa. Então a história, curiosa, é um texto de literatura. O que ele faz é um mapa tão grande, que quase chega a ser equivalente ao do próprio território. Quer dizer, mas isso não é um mapa, não é? Um mapa é necessariamente uma seleção dos elementos que consideramos importantes nesse modelo que fazemos, que é um mapa, não é? Mas não confundir um mapa com o território, não é? Mas isso é para uma modelização e
Há casos interessantes de experiências psicológicas que mostram isso, como nós construímos as lacunas das coisas que faltam numa determinada visão, não é? E construímos isso inconscientemente. Porque, de alguma maneira, o ver não é simplesmente o ver físico, como se tivéssemos aí só os olhos. Não, nós vemos com a mente também. É um conjunto de fenómenos físicos, sem dúvida, eletromagnetismo, mas que são decodificados pela nossa mente, não é? Em realidade, como é que vê um bebé, digamos aqui, este mundo? Verá de uma maneira muito diferente do que nós vemos, não é? Que já temos essa memória, o que é novo, pronto, e talvez daí a importância que alguns digam também na espiritualidade de ver as coisas como se fossem por primeira vez, não é? Porque nós já vemos com a memória, não é? E isso pode ser atraiçoar a realidade. E aliás, como é uma decodificação eletromagnética, e acho que seria interessante depois ver isso no autor que queria tratar, não sei se hoje vai dar tempo a tratar tudo, mas, portanto, em realidade, nós não vemos a realidade como ela é. Nós vemos a nossa interpretação da realidade, que é um pouco diferente. É como nós, seres humanos, com uma frequência, por exemplo, de luz determinada, podemos ver certas coisas e não vemos outras, não é? Outros animais podem ter, digamos, outro padrão ou outra extensão também de visão, podem ver coisas que nós não vemos, não é? E também auditivos, não é? É sabido que os morcegos ouvem microsons ou quem sabe se macrosons também, que nós não podemos ouvir. Então não podemos confundir a realidade com o que nós percepcionamos dessa realidade. Não é? Isso já é interessante e tem a ver com o tema do holismo, não é? Nós temos uma visão parcial, também modelizada, desse todo que nós interpretamos antropologicamente. Ser conscientes, então, desse antropomorfismo que fazemos da realidade é importante para também superar, digamos, estreitezas mentais, culturais, etc. Só que fazemos isso muitas vezes inconscientemente, não é? Um trabalho realmente interessante da espiritualidade e de uma filosofia autocrítica é isso, começar a decodificar muitas desses aspectos e ver, bom, assim nós vemos a realidade, mas não podemos dizer que a realidade é exatamente isso, não é? Exatamente isso. No entanto, se virem um elefante correr na vossa direção, ponham-se de lado, hein? Não fiquem somente aí a tentar sobre a decodificação. Pronto, então, de alguma maneira, a Gestalt tentou desenvolver estes aspectos de totalidades na nossa percepção, não é? Da nossa percepção, não é? Por exemplo, assim, a hipótese da Gestalt para explicar a origem dessas forças integradoras é atribuir ao sistema nervoso central um dinamismo autorregulador, que à procura da sua própria estabilidade tende a organizar as formas em todos coerentes e unificados. Aqui teremos um interessante contacto com a teoria de sistemas também, que falámos antes, não é? Mas há uma tendência da nossa mente a unificar, não é? Unificar, encontrar padrões. Estamos outra vez nesta questão. Essas organizações originárias da estrutura cerebral são espontâneas, independentemente da nossa vontade. Na realidade, a psicologia da Gestalt não tentou integrar os fatos da motivação com os fatos da percepção. E esta foi a grande contribuição de um autor aqui, Frederic Perls, que deu origem à Gestalt terapia. Não é exatamente a Gestalt terapia e a Gestalt com psicologia, mas estão interconectadas de alguma maneira, não é? Então, quer dizer, há uma tendência no nosso olhar, no nosso percepcionar, etc., já inconsciente ou já adquirido depois de muita prática, para integrar estes padrões, não é? E tentar unir. Uma coisinha só à parte. A questão
digamos, do padrão e da teoria do caos. O pouco que eu sei também sobre isso, mas no fundo é observar fenómenos considerados caóticos. Por exemplo, eu abro uma torneira, a água como vai caindo, mas analisar isso estatisticamente e encontrar regularidades, não é? A teoria do caos é da mais sofisticada nesse aspecto. Significa que os fenómenos caóticos podemos encontrar regularidades. E então pode-se encontrar coisas interessantes. Regularidades entre digamos, a queda da água, entre a regularidade do trânsito, a regularidade do nosso sistema nervoso, e de certas estruturas, por exemplo, sei lá, de um dia dos carros passaram por determinado lugar. Podemos encontrar estruturas, não é? Estruturas interessantes e que vão mais além dos elementos, não é? De alguma maneira, integram os elementos, mas geram essas estruturas. Bom, ok. Alguma coisa mais sobre a Gestalt? Uh, Então, a mente configura, graças a certos princípios descobertos, por esta corrente da Gestalt, que os elementos que chegam a ela, à mente humana, através dos canais sensoriais, a percepção, que estamos a falar, ou da memória, pensamento, inteligência e resolução de problemas. Pronto, tem uma estrutura. Na experiência que tem a pessoa na sua interação com o meio ambiente, um pouco o que falámos na teoria dos sistemas, como o entorno, é um tipo de entorno, por assim dizer, que é o meio ambiente. Esta configuração tem um caráter primário sobre os elementos que a conformam. E a soma destes últimos não poderia gerar por si só a compreensão do funcionamento mental. Não é? Então é o todo mais que a soma do que as partes. Porém, algum dos autores da Gestalt, um dos iniciadores, como teoria psicológica, que acho que é o Kafka, ele tendia a dizer que houve aqui uma tradução, não é? E que, em realidade, ele não dizia que é que a totalidade é mais do que a soma da parte. Ele diz que foi um erro por a tradução de alemão para inglês, que seria que a totalidade é algo diferente que a soma das partes, não é algo diferente. Pronto, ou algo diferente das partes, não é? Ok, de todas formas, não é fora, não é ilógico pensar que também é dizer que é mais do que a soma das partes, de uma maneira assim mais provocadora, não é? Pronto, então vou falar aqui das leis particulares da Gestalt, da lei do contraste, da hierarquização, da memória, do fechamento, enfim. Há aqui uma série de leis que eles tentaram identificar com a sua observação realmente do processo perceptivo, mas que realmente diz que praticamente nós, inconscientemente, vemos de maneira estruturada as coisas, não é? E, portanto, é uma contribuição também para uma teoria holística. Ok, alguma coisa mais até agora? Está entendível ou não está entendível? Está complicado? Mas, pelo menos, para verem que há aqui todo um trabalho interessante e há muito de atualidade um pouco nesses elementos quando nós falamos do holismo, não é? Do holismo. Pronto, se não é nada, eu queria falar. Vamos deixar talvez o Greenberg para outra vez, que é um bocadinho mais complexo, mas eu queria falar do Ruben Feldman Gonzalez, porque ele também tem uma ideia interessante neste aspecto do que ele vai chamar a percepção unitária. Percepção unitária, PU. Ruben Feldman Gonzalez é um argentino, mas que por problemas até políticos, em grande parte, bom, teve que ir viver para o México também, ou pelo menos agora já vive um pouco para a América Latina e em geral pelo continente americano. Então, ele desenvolveu uma psicologia chamada da percepção unitária. Tem a ver também um pouco com o que nós estamos a trabalhar.
O que é a percepção unitária, PU? É o seguinte, ele diz que, muito influenciado pelas ideias do Krishnamurti, que aliás chegou a conhecer pessoalmente, do físico David Bohm, também formava parte desse mesmo grupo de espiritualidade, física, etc., a discutir. Ele pensou que havia que fazer uma revolução na nossa maneira de compreensão das coisas. E essa maneira vinha mesmo desde a percepção, não é? Curiosamente, nós pensávamos que isto era mais simples, não é? Mas não é assim tão simples. O que é que ele quer dizer com isso? Diz que o nosso problema é que separamos as percepções. Então dizemos, pronto, eu estou a ver, eu estou a ouvir, eu estou a cheirar, etc. E ele diz que essa maneira não é a melhor maneira de percepcionar a realidade. Mas também tentando aqui uma teoria, podíamos chamar holística, se bem que não sei se emprega esta palavra, a percepção unitária seria uma prática na qual integrássemos todos os sentidos como um só, não é? Seria, portanto, utilizando os verbos, um ver, ouvindo, cheirando, apalpando, e, enfim, integrando todos os sentidos. E até o sentido que eu chamo da gravidade, quer dizer, o peso do nosso corpo. E isto não se limita só a uma reflexão teórica. Ele faz experiências de meditação, dizemos assim, um bocadinho segundo estes princípios, não é? Que é ver, escutar ao mesmo tempo. Pelo menos integra 3 ou 4, porque às vezes é difícil, mas pelo menos de integrar 3 ou 4 e a sensação da gravidade, não é? Do nosso peso, do nosso corpo. E então diz que a grande revolução é precisamente o percepcionar de uma maneira unitária, não é? Uh, Vamos lá ver, ele diz assim, o seu método. A descoberta fundamental da minha peregrinação foi que é possível, vivencialmente, experienciar o mundo, as pessoas e a realidade em geral de uma maneira totalmente nova, modificando a natureza do ato de observação. Essa nova maneira de observar, que eu denomino percepção unitária, é acompanhada por um estilo de vida jubiloso e austero e uma nova atitude, não baseada numa ideia ou deliberação, mas numa psicotransformação perceptual ou percepcional, podíamos dizer assim, global. Esta transformação pode mudar radicalmente a estrutura da nossa cultura, o que vai para além de uma mera revolução ideológica, económica ou política, não é? Então tem também alguns princípios que se coordenam um pouco também com o que nós tentamos ver. Num debate com o David Bohm, o grande físico, ele tem estes três princípios. Diz, em percepção unitária há pensamento, mas não pensador. Esta ideia relaciona com o que tínhamos falado de o sujeito e o objeto, não é? Normalmente a postura clássica e mais empirista também é um observador e observado. Um pouco na percepção unitária tende-se a desenvolver mais de que não tanto pensador e pensado. O que há é pensamento, não é? Pronto, depois como é que se digamos, corporifica isso, daria muito mais que falar e para isso teríamos que estudar realmente a teoria dele. Segundo, na PU, na percepção unitária, o observador é o observado. Não é? Um bocadinho também deste princípio e que na quântica também teve uma formulação mais do ponto de vista da física. Não é? E a terceira diz o seguinte, a realidade em geral e a consciência em particular, realidade e consciência estão sempre aqui interligadas, constituem um todo coerente, que está em movimento e não é estático. A realidade como conhecimento significa ter uma percepção parcial ou fragmentária da realidade. Julgamos que sabemos sobre a realidade e falamos sobre a realidade, mas a palavra não é a coisa. O ser humano talvez nunca encontre a teoria final da ciência. O conhecimento é limitado e está constantemente a mudar, não é?
Pronto, são enunciados que ele depois vai tentar desenvolver aí nos livros. Eu tenho aí os 4 livros dele, ainda só estou a trabalhar o primeiro, mas basicamente dá para entender assim também. E é interessante que ele vai relacionando isto com aspectos da vida, não é? Da vida de cada pessoa. Não é simplesmente uma questão, olha, um debate de neurociência ou um debate de epistemologia filosófica. Não, ele pretende mostrar como isto funcionamos na nossa vida, não é? E, portanto, ele faz também, se não faz trabalho clínico agora, de psicologia clínica, mas pelo menos utilizou o seu sistema, porque em vários lugares ele vai fazendo uma interpretação dos diálogos que tem com as pessoas que o consultavam, não é? Então, aqui digo alguma coisa. Temos, em geral, na página 193, se querem acompanhar isto, trato isso na página 192, 193 do livro, e diz assim: fundamenta estas teses, o nosso autor, afirmando que todas as formas são interdependentes na realidade não fragmentada. Já falámos disso, não é? A realidade não é divisiva, mas é interrelacionada, não é? Interdependente. Todos esses sistemas, que diríamos um pouco agora utilizando a teoria dos sistemas, são interdependentes, não é? De tal maneira que podemos falar de sistemas e subsistemas, se queremos utilizar essa linguagem. Talvez no holismo é um pouco mais livre e pretendemos falar mais de interdependência, numa realidade não fragmentada, que foi pensada de muitas maneiras diferentes e foi descrita com muitas palavras: logos, criação, plenum, vazio, átomo, cosmos, Brahman, Atman, Cristo, tal, etc. O que esquecemos é que o próprio pensamento é uma dessas formas. Assim, o conhecimento é um movimento em fluxo que tomamos como se fosse fixo para comunicarmos sobre uma realidade que está sempre em fluxo. Pronto, é aquilo também que falávamos do Fritjof Capra, não é? Ciência com consciência. A nossa consciência está metida também no processo da realidade. E a nossa consciência também é transformada e é transformação, não é? Normalmente temos esses esquemas do observador e do observado, esse dualismo, observador absoluto. Vem um bocadinho estas ideias já do Newton e do Descartes, não é? Mas não, agora a ideia é que o observador também está metido neste fluxo, não é? Também o observador é observado e o observador é das possibilidades de observação, não é? Há outras possibilidades e não é que uma seja melhor com a outra. Temos a encontrar pouco aqui fazendo uma metáfora com a física de Einstein, temos que encontrar essas fórmulas de Lorentz para relacionar um sistema com outro sistema, não é? Se não interpretei mal a teoria do Einstein, não é? Temos que encontrar um sistema de medidas que possa interrelacionar com outro sistema de medidas e dizer, bom, o que temos é que encontrar esses parâmetros de encontro, mas em si nenhum é absoluto, não é? Nenhum é absoluto. São medidas, bom, por isso é que eu chamo a teoria da relatividade, não que é relativismo, mas que é a relatividade das nossas medidas com outras medidas também e que podem variar, não é? Variar. Bom, pronto, deixo aí aqui um pouco estas ideias e queria só um bocadinho relatar um pouco a questão do Maslow sobre as experiências cúmulo, que tem a ver de alguma maneira com estas questões que estamos a falar, não é? Uma experiência cum, que eles chamam uma experiência holística, seria, portanto, uma experiência de totalidade, de experiência de totalidade. Não as nossas experiências do fragmento que vivemos cada dia, vivemos fragmentados e a falar, mas uma experiência de totalidade que algumas vezes acontece. O que acontece é que já é quase sobre a hora, mas pelo menos podemos começar um bocadinho. Tem isso resumido, podem ler o livro dele, que estará aqui citado, que está contido no livro do White. Tem aqui na página 199, e vamos ver pelo menos algumas destas. São 25,
que ele tenta fazer e vou tentar explicar. Eu tenho a impressão que a tradução que fizeram do inglês não é muito boa, mas, bom, ok. Então, nestas experiências como as experiências clímax, diz ele, o mais característico é que todo o universo é percepcionado como um todo integrado e unificado, não é? Quem tem uma experiência ou surge esta experiência, de repente o universo está integrado, não é este, digamos, este fragmento que eu observo, uma parte ali da rua, etc. Não, é a sensação de que tudo o universo é integrado, não é? Funciona como um todo qualitativo. Para Abraham Maslow, é uma percepção clara e não é uma aceitação puramente abstrata, verbal e filosófica de que o universo é de uma só peça e cada um tem o seu lugar nele. Do ponto de vista psicológico, esta experiência pode fazer curar alguém de uma maneira total. Por isso é que eles englobam-se numa tradição que se chama psicologia transpessoal. Então, esta experiência pode fazer curar alguém de uma maneira total, imediata e permanente da neurose e da ansiedade crónica. Maslow diz que isso ocorreu a 2 sujeitos da sua própria experiência, supõe-se que clínica. Por conseguinte, o universo aparece com integração, unidade e plenitude de significado. Bom, sim, isto é o que se pode definir melhor como uma experiência de totalidade. É isso, não é? Não é uma experiência fragmentária, o que é que me aconteceu hoje, mas de repente é como se o universo se impusesse, não é? Não é eu que estou a pensar, é como se a realidade saltasse em cima de mim e me desse esse choque, por assim dizer, que se impõe sobre a minha capacidade, não é? Diz 2, no conhecimento que envolve as experiências clímax, atende-se exclusiva e totalmente à percepção. Uma vez mais, o tema da percepção. Há uma percepção visual, auditiva ou tátil mais fiel e total. É um conhecimento que aparece sem avaliação, sem comparação, sem juízo. Por isso, quando trabalhamos aqui a meditação, no fundo é isso. Na meditação não estamos a julgar algo, não estamos a fazer processos mentais, não é? Tentamos ficar num estado, digamos assim, intuitivo, num estado realmente de observação, autoobservação, observar a nossa mente, o que acontece, não é? Na tradição hindu chama-se isso da postura da testemunha, e portanto não estamos a fazer esse processo que fazemos todos os dias e que se calhar também é preciso, não é? De análise, não, este é uma mente não analítica, nesse sentido. É como se tudo fosse igualmente importante. Assim uma pessoa pode ver-se mais facilmente a si mesma, é o que diz o Maslow. Para Maslow, o conhecimento do ser, que tem lugar nas experiências clímax, tende a percepcionar os objetos externos, o mundo e os indivíduos como se encontrassem mais desapegados das preocupações humanas. Lembra-se do que falámos do nosso antropocentrismo, não é? Desta tendência que podemos chamar egótica, não é? Ou do egocentrismo, que tudo olhamos em função dos nossos interesses, do nosso benefício, não é? E dizemos, isto é bom ou é mau? É bom ou mau no sentido em que me favorece ou me prejudica, não é? Mas em si é bom ou mau? Que chova muito, é bom ou mau? Nós dizemos, não, é muito mau porque chove muito e tal. Sim, mas para o planeta, se calhar não seria mau libertar-se deste ser humano que anda por aí a contaminar tanto e a estragar. Pronto, a ideia não é que nós não vamos dizer que está um dia bonito, por exemplo, está de sol. Não, mas ser consciente na relatividade deste julgamento. Não é um julgamento absoluto, não é? Está um dia bonito, mas eu, por exemplo, também tive uma experiência nesse sentido, pelo menos posso dizer alguma coisa. Vivi uns bons anos na Nicarágua, um país muito quente, tropical. Se calhar alguém de vocês também já viveu um tempo noutro. Mas então, em Manágua, por exemplo, o normal eram 30 graus durante todo o ano. Não havia muita, muita diferença entre inverno e verão. Aliás,
só se diferenciava entre a época das chuvas e a época das não chuvas, mas a realidade a temperatura era mais ou menos esses 30 graus. E a verdade é que quando havia algum dia assim nevoado, que não eram muitos, epá, que maravilha, que maravilha, não sentir aquele sol, não é, ali intenso em cima de nós, não é? No entanto, aqui nós, noutro contexto que não é tropical, é pá, um dia nevoado, está um dia triste, está um dia. Quem é que tem razão? Os dois têm razão, tudo depende, mas o que é importante é a gente tomar consciência da relatividade desse nosso julgamento, desse nosso juízo, não é? Estamos a fazer as coisas sempre de uma maneira egótica, egocêntrica, não é? Portanto, aquela libertação que prometem também as filosofias, as espiritualidades, é precisamente isto: é libertar-nos dessa maneira, muitas vezes inconsciente, de fazer as coisas só em benefício do nosso próprio interesse e, sobretudo, não ter esta consciência do todo, não é? Esta consciência do todo. É bom que chova ou que poderíamos ser um bocadinho mais, nós dizemos objetivos, bem também isso é um dualismo, não é? No sentido de dizer, bom, eu não gosto que chova, porque é chato, tenho que levar o chapéu de chuva e tal, mas se calhar é bom. É bom porque se calhar limpa a contaminação, vai dar mais água para, digamos, para certas fontes e para certas presas, represas, etc. Bom, então é bom ou é mau? Depende. Agora, também se chove demasiado, eu posso também dizer, isso não é bom, porque, pronto, temos aí as inundações e tal. Outra coisa seria uma visão mais ecológica, ou nós começamos a pensar, bom, realmente isto aqui é uma degradação ecológica que estamos a assistir no nosso planeta e porque é que isso acontece, não é? Começar a pensar desta maneira, também mais ecológica, que no fundo é começar a trabalhar com ecossistemas, também é uma maneira de holismo, não é? E começar a pensar, bom, como é que estão integrados aqui os diferentes sistemas? Se calhar o sistema económico tem uma parte de culpa neste aspecto e sabemos que desde a industrialização este aquecimento global tem vindo a crescer de uma maneira incrível, não é? Se calhar os nossos políticos também têm a sua contribuição nisso, não é? O que lhes interessa são os votos, interessa que o país cresça, cresça significa produzir mais consumo, mas será que isso é melhor para o planeta e para a nossa própria vida? Também temos que pensar as coisas a curto, médio e longo prazo. Será que isso é bom para a vida humana a longo prazo? Uh, mas claro, mas os interesses aí, e cada vez mais esses interesses também protecionistas, estamos a assistir, será que é melhor? Mas será que também os globalizantes neoliberais são... Pronto, levantam-se aí muitas perguntas se a gente começa a pensar a realidade de uma maneira mais total e mais integrada, e não só do nosso ponto de vista individualisticamente pequeno, atómico, e não só da espécie humana, e começamos a pensar um bocadinho mais amplamente todas as espécies e que este planeta tem integração e o que é que significa este planeta no cosmos. Pronto, dou aqui somente algumas pistas para o que seria pensar. E pronto, deixamos agora por esta terceira, retomaremos no próximo dia, mas também dizer o seguinte, que uh, isto também tem de reverter numa metodologia. Quer dizer, não é dizer, está muito bem, está interessante, coisas aqui que a gente escuta. Não, mas a questão é como é que eu vou começar a viver holisticamente. Holística, traço, mente. Porque senão estou a repetir padrões já obsoletos, não é? Quais seriam as conclusões para isso? E neste seminário também a ideia não é só ser teórica, ser prático, fica aí uma questão. Como é que eu posso começar a viver de uma maneira mais holística? Deixo aqui um bocadinho um TPC para trabalharmos e que é para todos nós pensar isto. Será que há aqui uma metodologia, por dizer assim, de trabalhar os temas, os problemas, a vida humana e não só, e a minha própria vida de uma maneira holística?
e que isso me pode trazer realmente uma libertação e não tanto da maneira habitual como faço. Pronto, é um tema aqui que fica, tem a ver com temas de espiritualidade e nós tentamos trabalhar aqui a espiritualidade holística, mas é bom a gente fazer perguntas. E ainda que não tenha às vezes a resposta já imediata, já ficar a trabalhar a pergunta, o que chamam de alguma maneira os zenistas chamam o koan, este enigmas que temos na vida, pode ajudar-nos um bocadinho a libertar-nos, pelo menos desta mente omnitotalizadora, deste logocentrismo e que aqui no Ocidente é tão forte, pronto, o qual não quer dizer que seja também tão mau, mas a questão é quando se fecha em si próprio, não é? Fecha em si próprio e não se entende como uma possibilidade de acesso à realidade, e há outros, e também não absolutizados, não é? Não absolutizados. Bom, passamos um bocadinho da hora, não sei se haveria alguma perguntinha só para. Mas também convinha um bocadinho estarmos mais desde o início logo para podermos começar, mas enfim. Ok, alguma perguntinha, alguma questão? Estamos dos tempos todos, faça chuva, faça sol, Ah, sim, sim, sim. Cada um tem a estamos sua dos tempos beleza. todos. Cada um tem a sua beleza. Por exemplo, ajudar-nos ia muito bem num dia assim que nós dizemos tristonhos, começar a ver, será realmente triste? Não é um dia Não há bonito, disso. também é a sua beleza, não é? O outono tem Têm a sua todos uma beleza. magia, todos têm uma Isso, magia muito especial. claro, claro. Então, por isso, em vez de ficar a queixar-nos, queixumes e tal, epá. Agora, também se podemos aplicar, já não é tão fácil, das coisas assim que nós dizemos más que nos acontecem no dia a dia. Será que realmente é tão más, são tão más? Ou pelo menos, ainda que nós julguemos que o são, podemos tirar alguns ensinamentos, podemos aprender alguma coisa. E os dias que nós consideramos tão bons, será que são assim tão bons? Nesses dias bons que nós dizemos, também não aconteceu algo, aquele ponto lá do diagrama do Yin e o Yang, não é? E nos dias maus, que parece que aquilo é tudo um dia horríveis, dias horríveis, se calhar não houve alguma coisa muito positiva que, olha, só aconteceu aquele dia e que não acontece nos outros. Claro. Às vezes até se tiram daí grandes coisas. Passado umas Sim, horas, uns tempos, sim, tiram-se sim, desses sim. dias horríveis Sim. coisas muito boas. Pois é, a gente aprende, não gosta, É. mas aquele disse-me assim umas coisas tão agrestes e tão. Mas olha, se calhar no que disse, o que é que eu posso identificar como verdade? Há algum padrão, ajudou-me a entender os meus padrões de comportamento que não são positivos? Porque também isso é verdade. Pode haver padrões que sejam construtores da complexidade da vida, e há outros que são degeneradores. Bom, já estou a julgar, mas enfim, mas pode ser que também alguma coisa possa ajudar neste sentido, e pelo menos a tomar consciência disso. Ok, caríssimos e caríssimas, então continuamos. Próximo dia, isto aqui é como os capítulos das telenovelas. Próximo dia, vamos continuar com o Maslow, vamos até aos 25 critérios que ele dá de clímax. Queria que 25? víssemos Pois é. 25, exatamente. Depois queria ver a teoria do Jacobo Grinberg Sibelbaum, não se pronuncia facilmente, se bem que é mexicano, mas não sabemos se está vivo, porque aliás sobre este senhor há assim uns enigmas que não foram resolvidos. Desapareceu do planeta, não se sabe onde Bem, é que está. bem, É, exatamente, ele e a esposa desapareceram, assim como? desapareceram. Pronto, foram vistos a Assim, última foram vez. numa viagem e desapareceram? Não, eu viagem assim, iam fazer alguma tarefa, Sim. e desapareceram, não é? Porquê? Bom, já vamos ver um bocadinho mais um pouco da vida. Mas pronto, também não é assim só o enigma que nos interessa, mas sim, não se sabe Não nada. sei, Se mas às estão vezes vivos, está conta-se morto. pessoas assim que desaparecem, passam um Pois é, portal, que vão lá ter. Antigamente havia sim, muitas histórias assim, pois é, pessoas mas que passavam agora, um portal, modernamente,
o portal do tempo e iam lá para o outro lado. Pois, não sei se partou o portal do tempo, mas certamente desapareceu e possivelmente haja algumas intencionalidades políticas atrás, mas enfim. Bom, Pois, isso aí é que já é mais grave. sim, mas não sabe onde é que estão. Ahm, Pronto, e depois queria também que víssemos algo na arte, não é? Como há diversas maneiras de aproximar-se à realidade, também queria ver como é que se pode, desde o holismo, aproximar-se também à realidade do ponto de vista artístico. Queria dizer alguma coisa também nesse aspecto. E pronto, o programa continua. O programa é muito amplo, não é? O mapa não é o território. Portanto, temos território aqui para muito Desbravado. tempo. Sim, Mas o senhora. tempo é breve, de maneira que, pronto, esta nossa quarta sessão, espero que tenha sido densa, no sentido de ver um bocadinho também a complexidade, mas que tem depois conclusões interessantes também, que vamos ir tirando para as nossas vidas, que acho que é importante, não é? Recordo, não é exatamente holismo, mas pelo menos um pouco mais holística do que as experiências que fazemos. Eu lembro de ter lido num psicologista, já não me lembro do nome, que propunha fazer uma simulação com 6 chapéus. 6 chapéus, sim. Então, considerar um problema, uma determinada questão, pode ser ter uma relação com alguém, pondo 6 chapéus. E em cada chapéu vamos considerar de uma perspectiva diferente, não é? Uma podemos considerar da nossa perspectiva, por exemplo. Outra podemos observar desde a perspectiva da outra pessoa, como é que ele está a ver o problema. Podemos ver também na perspectiva assim mais neutra, não é? Podemos ir pondo várias. Pronto, não é totalmente holística, mas já é bastante holostizante, O, porque se calhar vamos descobrir coisas interessantes que nós não estávamos a observar. é. O autor tem a impressão que é o Bono. Pode ser, Acho que sim, acho que é o Bono. mas se calhar podia descobrir quem era, mas eu acho que era estadunidense. Mas pronto, Edward Bono. ok, pronto, muito bem. Então, mas enfim, não é que seja holismo, mas pronto, pelo menos é um bocadinho mais amplo do que a nossa perspectiva fragmentária. Começar a pensar em Estava. várias possibilidades. E para isso o xadrez, que é também uma prática holística interessante, também nos ajuda. Quando temos que fazer uma jogada, não é só essa jogada. Temos que Ou até fazer pensar, umas poucas, não é? pelo menos, e imaginar o que é que seria. E não mexer nas peças. No momento em que Pois. tocas a peça, já tens que jogar. Então, tens que fazer jogo de cabeça de vamos pôr 2 ou 3 jogadas, pelo menos, que sejam viáveis. E o que é que faria o contrário? Isso já nos leva a pensar que a ação leva à reação, não é? Então, se eu faço esta jogada, o outro vai fazer isto. E depois esta jogada, e a gente calcula como era aquele xadrezista, dizia, em 13 jogadas é mate. 13 jogadas, Vezes, imaginam? Pensar 13 jogadas com toda a reação e dizer é mate, imparável. Bom, enfim, nós somos um bocadinho mais limitados, mas enfim, mas é também é um excelente, bom exercício. um bom exercício, pelo Sim. menos para saber. Ah, Caríssimos, então Muito bem. vamos à nossa vida tem que ser. Sim, senhora. e então revolucionem a vossa percepção. A Então, até nossa, a quinta. nossa. Eu também não tiro. Até quinta próxima. É Obrigado. quinta. E pronto, quem quiser, aí nos vemos na próxima. Faltaram alguns, mas pronto, vamos mandar depois também a cópia. Pois, Obrigado. ainda não consegui chegar assim muito mais cedo. Está bem, está bem. Se Depois depois puderem recorda-me, mas enviar, recordem-me sim para eu está bem. poder Quer que lhe saber. peça por e-mail? Eu agradecia, porque Está bem. depois não me lembro se mandei este, se não mandei aquele outro. Para mim mandou todos, as 3. Está bem, ok. Sim. Mas então eu peço por e-mail. Isso, Obrigada. agradecia. Tchauzinho, tchauzinho. Então, boa noite. Boa semana. Até que próxima quinta. Boa Até semana, quinta sim. e boa semana. Sim. A todos. Com licença. Daniel?
Sim, ia só perguntar, esses livros que estava a dizer na página tal, é material que partilhou, ou... Bom, sim, partilhei, não, é este livro. Ok. É o seu livro, ok, já, ok. Exatamente, a Tá bem. minha tese de filosofia, não é de sociologia, é de filosofia. Filosofia. Então, e lá está, já temos uma edição portuguesa, e então, como vários têm, então, por isso é que vou citando. Está bem, está bem. Ok. Sim, senhor, ainda não tive a Ok, oportunidade de o conhecer. está bem, quem sabe, Quem esperemos. sabe, quem sabe, quem O sabe. milénio é longo. Exatamente. Está bom. Tudo bem, Vai. então, Até até, não breve. sei, até quando seja. E sim, exatamente. Vamos ver se consigo vir. Estava a pensar no dia 27. Vou Ok, ser, ok, para vir a isso. tudo bem. Obrigado. Obrigado Tchauzinho mais uma então, vez. obrigado. Adeus. Tudo bom. Tchau, tchau. Vou aqui encerrar.